trazendo novamente uma discussão sadia dentro daquele propósito do Grupo Unis, que é empoderar gente para transformar realidades. Hoje nós vamos discutir um assunto que todo mundo gosta muito. Nós vamos discutir um pouco sobre os pets. E para isso eu estou recebendo algumas pessoas muito especiais aqui. Elisângela Guedes possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Lavras, mestrado em Medicina Veterinária Preventiva pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado, então é doutora Elisângela, doutorado em Ciência Animal pela Universidade Federal de Minas Gerais, ambos na área de concentração em Medicina Veterinária Preventiva. Concluiu também seu pós-doutorado em 2013 na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, em Juiz de Fora, no Laboratório de Bioinformática e Genômica Animal, trabalhando na seção de bovinos resistentes a endoectoparasitas. Estamos recebendo também Marina Rodrigues, formada em Fisioterapia pelo Unis, pós-graduada em Neurofisiologia e atualmente é estudante de Medicina Veterinária também pelo Unis. Tem vários cursos de aprimoramento na área de adestramento, onde criou protocolos próprios e individuais de treino e já trabalha no adestramento há 12 anos. Sávio Tadeu Almeida Júnior, médico veterinário especialista em clínica médica e cirurgião de cães e gatos, mestre em zootecnia e doutorando em ciências veterinárias, professor e coordenador do curso de Medicina Veterinária do Grupo Unis. Sejam muito bem-vindos à nossa discussão de hoje. Obrigada. Afinal, o que é pet? De onde vem esse termo pets? O que é isso? Bom, oi pessoal, um prazer estar aqui com vocês. O termo pet, na verdade, ele não tem uma origem muito específica, né? A gente tem alguns relatos, né, ingleses, franceses, escoceses, né? Mas acredita-se que esse termo ele venha de pire, né, de animal pequeno, né, de animal domado, né, animal de estimação. E o termo francês também ele é muito aceito, né, que é o petit, né, que significa pequeno, né, que é aquele animal, né, realmente pequeno, de estimação, que a gente traz, né, para o convívio, né, familiar, para o seio familiar, embora, né, isso tenha modificado um pouco nos dias atuais, né? Agora, perguntando, então a gente poderia falar que pet é todo pequeno animal que vive conosco dentro da nossa casa, do nosso convívio, nem sempre que é adestrado. pequeno, né? Hoje exemplo. Eu acho que seria melhor a gente colocar como um animal que está domesticado, né? Aquele animal que foi colocado como um animal de companhia, né? Então, porque hoje a gente trata aranha como pet, né? Cobra, a gente estava comentando isso até, né? E o leque, ele se ampliou demais. Ou seja, saiu um pouco daquela de cão e gato e Exato. passou a ter um leque um pouco muito mais amplo. Maior, né? Bom, há muita crítica muitas vezes, né? E eu queria saber de vocês. Os pets estão vivendo conosco, nós estamos humanizando esses animais, trazendo esses animais, querendo que tenham características humanas. Alguns até mesmo criticam o adestramento como uma forma de quase violência contra a natureza dos animais. Como é que vocês veem isso? Tudo que a gente via, né, do comportamento, né, Stefano, assim, foi mudando muito com o tempo, né? O adestramento de hoje, ele não é mais o adestramento que era empregado anteriormente, né? E claro que a gente tem que pensar na origem desses animais também, né? Pensar qual que é o comportamento natural desses animais. Então, a gente só consegue refletir nisso se a gente for lá nos princípios. De onde vem a relação, né? Por que o cão ele é tratado como melhor amigo do homem, né? Por que eles fazem essa colocação, né? Porque isso vem lá da idade das pedras mesmo, né? Então, era muito conveniente que o cão estivesse próximo do ser humano porque ele tinha fonte de alimento, né? Resto, né, de animais, de ossos, né? E ao mesmo tempo era muito conveniente porque era um animal que ele oferecia uma segurança, né, para o humano nessa época também. E eu ainda acho que o ser humano não evoluiria tanto e da forma como foi se não tivesse a companhia na época do cão, lobo, né? Que não é
o cão de hoje, Seria né? o cão lá dos primórdios, né? Como se fosse o cachorro do mato, Isso. né? Na verdade, uma das questões que são muito levantadas com relação a isso, né, que até o professor Stefano falou, da humanização, é o que a gente às vezes ouve, né, o pessoal falando. Ai, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro, né? Essa é uma frase feita que a gente sempre ouve falar. E muita gente fala que as pessoas estão, às vezes, excluindo o convívio com as pessoas para ter só o convívio com o pet. E isso, na verdade, isso não acontece. Uma pessoa, por exemplo, extrovertida, não vai deixar de conviver com outras pessoas porque ela adquiriu um cachorro, porque adquiriu um gato, porque adquiriu um pet. É muito pelo contrário, eu acho que pode estimular, né, o convívio, né? Exatamente. Eu acho que o animal de estimação, inclusive existem artigos científicos que mostram isso, ele promove vínculos emocionais, Sim. vínculos sociais. Ele estimula, ele cria redes, né? Ele cria pontes. Eu mesmo sou mãe, eu sou gateira, né? Tenho gatinhos. Toda vez que eu posto uma foto das minhas gatinhas, eu tenho uma interação social enorme. Sim. Ai, que lindo, eu queria ter uma gatinha assim. Né? Eu tenho uma amiga que tem um Golden Retriever, que é um cão terapeuta, né? Que nós vamos abordar esse assunto, né? Também. E eu falo, gente, não existe maior interação social do que essa nossa amiga. Porque onde ela vai com esse cão, ela promove uma interação social gigante, porque todo mundo quer conversar. Uhum. Todo mundo quer saber. É claro que pessoas, né, que são introvertidas, pessoas que têm, por exemplo, depressão, elas podem até transferir o problema. Né, então, mas nós podemos, dentro disso, falar que os pets ajudam ou afetam de alguma forma a nossa saúde mental e emocional? Com certeza, né? Olha, durante a pandemia, eu acho que isso ficou mais claro ainda, né? No momento, né, que o isolamento social ele chegava no seu ápice, as pessoas dentro de casa, né, com a companhia, né, dos animais, e assim, por várias vezes, né, surgiram até essas dúvidas, acho que em meio à sociedade, né, em meio, né, aos próprios médicos veterinários também pensando nessa relação que se tornou mais estreita, né, nesse momento. Qual que era a melhor forma, né, de eu tornar meu convívio com o meu animal em casa mais saudável, né, mais sadio durante o isolamento social, né? Aquele animal que ele estava habituado a ir para a rua, para caminhar, né, junto com o tutor, Exato. Ele tinha uma outra realidade naquele momento também. Então não atinge, né, somente, né, a sociedade, né, mas, né, os pets de forma geral também. Exatamente. E também o inverso, por exemplo, o tutor sai para trabalhar o dia todo, fica fora o dia todo, né? E o cachorro em casa, ocioso, sem nenhuma atividade, totalmente desprovido das suas necessidades naturais, né? Uhum. E aí, com a pandemia, como o tutor teve que ficar na mesma situação, né? Então, muitos começaram a enxergar melhor isso, né? A ver esse cão, poxa, nossa, ele fica aqui o dia todo, né? E, tipo, as pessoas, algumas começaram até a surtar, né? Agora, pensa bem a realidade desse animal vivendo isso, às vezes, durante anos, né? E então, o que pode gerar um problema futuro pra gente também, né, Marina? Porque imagina depois que a gente sair desse distanciamento social, né? Será que esse pet ele não vai sentir também? E já está acontecendo, viu, doutor? Não é? Já está acontecendo. Você, né, Marina, que trabalha muito com o comportamento dos animais, principalmente dos pets. Essa pandemia, agora vamos colocar a pandemia que afetou todos nós. Uhum. De que forma afetou o pet também, mais concretamente? Se tornou mais dependente, mais agressivo, mais... Conseguiu já ter uma análise disso? Olha, pode ter afetado tanto positivamente quanto negativamente. Porém, dos casos que estão chegando bastante lá pra gente, são animais que nunca tiveram ansiedade de separação e que hoje mudou a realidade, as coisas estão meio que voltando à sua
a sua rotina normal, as pessoas estão começando a sair de casa e o animal agora não consegue ficar sozinho, né? Porque gerou uma dependência da pessoa com aquela companhia daquele cão e o inverso também, o cão com aquela pessoa, né? Então, por isso, assim, que existem muitos problemas comportamentais gerados no cão, que não é natural do cão ter. Cachorro não existe ansiedade de separação, se você for ver o natural do animal, ele não desenvolve Mas isso. é a vinculação, né? E aí volta lá naquela parte da humanização. Exatamente. E talvez, né, uma das falhas, né, que a gente acompanha seja a humanização sem a gente... Porque isso vai acontecer. Naturalmente, quando você tem um animal que ele se torna um pet, ele vai assimilar, né? Ele vai acabar sendo humanizado de alguma forma. Porque, na verdade, que é um outro ponto, né, que as pessoas falam. O cachorro ele assume o comportamento do dono. Na verdade, não é que ele assume a personalidade, né? Não é o comportamento, a personalidade, né, que o pessoal costuma falar. Isso, né? Não sei se vocês, né, conhecem, né, o César Millan, né, que é aquele, né, um encantador de cães que eu gosto muito, e ele fala muito disso, que o animal ele interpreta a linguagem corporal, né, do indivíduo, né, Marina trabalha com isso, sabe muito bem do que eu estou falando, e ele absorve muito a energia daquela pessoa. Então, se ele está num ambiente em que a pessoa ela é ansiosa, né, extremamente ansiosa, agitada, ligada no 220, o cachorro ele tende a assumir esse comportamento. Não só o cachorro, né? A gente está falando de não, animais no geral. Pelo menos esses mais... Não, se a gente for pensar, por exemplo, né, os bovinos nas touradas, né, que todo mundo fala, né, que o touro, né, ele fica nervoso pelo pano vermelho. Não, o animal não consegue distinguir a cor. O movimento, ele fica irritado pela movimentação, né, que o toureiro faz do pano. Então, o cão que está num ambiente agitado, né, se a pessoa está ansiosa, se a pessoa está triste, se a pessoa está com medo, o cão ele vai absorver, né, ele vai interpretar essa linguagem corporal do tutor no ambiente que ele está. Então, é exatamente isso que a Marina está falando. Então, ele vai manifestar esse comportamento que foge totalmente das questões do bem-estar, né? Das 5 liberdades que a gente trabalha dentro do bem-estar, né? Que as questões de alimentação, né? De sede, fome, conforto, expressar livre o comportamento natural, as questões, né? De estar livre de dor. Então, ele foge completamente disso que a gente trabalha dentro do bem-estar animal. E a gente vai ter uma variância muito grande disso, né, de espécies para espécies, né? Porque existe a senciência, né? Então, assim, o nível, né, digamos, a capacidade desse animal dele conseguir perceber, né, esses pontos do bem-estar. E aí, obviamente, né, a gente consegue ver isso de uma forma mais nítida, né, de comparar um peixe, né, a senciência de um peixe com a de um cão. Né, que ele vai conseguir demonstrar isso de uma forma, assimilar, né, tudo. O gato é um animal muito mais independente. Cão é um animal que vive em matilha. Sim. Então, é um animal que é muito mais de dependente um de grupo companhia. Em grupo, isso. Né? Ele é grupo. muito mais dependente de companhia do que um gato. Então, ele sofre muito mais com essas ausências, né, com Então, essa mas falta digamos de companhia. assim, uma pessoa, lógico, uma família mais equilibrada, provavelmente nós teremos pets mais equilibrados. Provavelmente. Sim. Devido a essa questão que vocês estão dizendo, de uma questão de até energia que... Sim, né, exato. os pets o cão, até mesmo por conta dessa domesticação lá de trás, eles foram mesmo criando habilidades em fazer leitura da gente. Nós somos falhos nisso, né? Agora que há poucos anos atrás, que se começou mesmo a ter uma visão tratar o comportamento diferente. como ciência, né? O comportamento como ciência, né? Antes era identificado assim, o cachorro só reage. Não, o cachorro já é provado que o cachorro não só reage. Ele tem seus pensamentos, suas ideias próprias e suas decisões, né? Portanto, que o cachorro adestrado, ele não é 100%, ele não vira um objeto de controle remoto, né? Ele vai tomar uma decisão que às vezes não condiz com que ele foi adestrado. Então, o cão, ele tem uma habilidade muito maior em fazer essa leitura nossa. Por isso que ele
pega isso, entendeu? Sim. Deve ser E condicionado, né? isso é condicionado, e isso é fato, é fato. Todas as pessoas que eu faço avaliação, o cachorro tem questões no qual o tutor, Às vezes é sem falho. querer, é falho e transformou aquilo. É igual as questões alimentares, né? Ai, o meu cachorro adora queijo. O meu cachorro adora bolo. Não, ele não adora. É porque o tutor oferece para ele esse tipo de alimentação. Eu já vivi bem esse caso com paçoquinha. Não é? Ai, ele adora E paçoquinha. até você conseguir Não. puxar isso da tutora, né? O que ela come? Nossa. Não, come ração. Mas não é possível que tenha uma ração tão calórica É, que... não tem lógica. Exato. Ah, não, mas você come-se umas 3, 4 paçoquinhas por dia. Eu falei, tá explicado. Isso não é hábito alimentar, né, do animal. Ah, meu cachorro adora queijo. Não, ele não adora. É porque a gente oferece, né, esse tipo de alimento, né, pro animal. Agora, é fundamental uma coisa, né? Quando a gente discute o pet, eu acho que para que você escolha um pet, você também tem que se conhecer um pouco, né? Todo pet é viável para qualquer pessoa? De jeito Ou nenhum, seja, né? como é que é isso? Como é que uma pessoa ela deve escolher um pet ou como é que se espera essa interação? Professor, de número, isso tem, digamos, ficado cada vez mais nítido para a gente, né? O crescimento, né, quando a gente olha em exponencial hoje, da criação de gatos, né, é muito maior do que de cães, né? Isso a gente falando assim, num crescimento de curva, né? A gente tem aproximadamente uns... Só o que é crescimento de curva? Eu falo assim, comparado, né? Assim, um percentual comparado. A gente ainda tem uma população muito maior de cães, mas a de gato tem uma maior tendência a crescimento. Por quê? Realidade social, né? As pessoas estão vivendo em ambientes cada vez menores, né? São apartamentos menores, é um animal que ele se adequa mais a isso. Os cães de raça pequena também, né, refletem isso aí muito bem, né? E outros pets, né, que vêm vindo aí, né? E não é só essa questão, né? A questão da escolha do pet, ela cai também nesse contexto, não é só a gente gostar de animal. Ah, eu gosto de animal, nem por isso eu vou fazer medicina veterinária. Ah, eu amo lasanha, nem por isso eu vou ser um masterchef que vou saber fazer a melhor lasanha. Então, não basta gostar do animal. O indivíduo ele tem que saber qual o animal que vai se adequar à realidade dele, né? Porque vai ter que adequar a renda dele, a casa dele, ao perfil profissional dele, que foi o que a Marina falou. Às vezes é aquele cara que trabalha o dia todo, que vai deixar o cachorro o dia todo sozinho, né? Então, assim, isso é extremamente importante na escolha, né? Nossa, eu moro num apartamento, eu moro numa kitnet, mas eu sou doida para ter um pitbull. Eu queria ter um São Bernardo. Não dá. Não tem como. É Collie. impossível. São coisas incompatíveis. Vai ter um peixinho, né? Até um jabuti que hoje em dia, né, pode ter, né? Um animal mais independente, né, que não tem necessidade de convivência em grupo. Para cães, né, às vezes a gente tem uma convivência, né, muito melhor, né, para grupos ali, né? Então há aquela casa que tem 3, 4 cães, Exato. né? Então isso até supre um pouquinho da ausência do tutor Sim. algumas vezes. E lembrar que pet não é brinquedo, né? Que cão, gato não é bichinho de pelúcia, né? Que ele tem necessidades, que ele é um animal senciente, que ele vai adoecer, né? E que o tutor ele tem que ser capaz de suprir essas necessidades, porque a partir do momento que ele não consegue suprir essas necessidades, a gente cai na questão do quê? Dos maus tratos, do abandono. E é muito bom falar, inclusive, de maus tratos, porque hoje é crime. É crime. Sim, porque crime. antes, lá atrás, como é que muitas vezes a gente sempre fala o seguinte, né? Só a gente lembrar um pouco, quando era menino, né? Cachorro era tratado no quintal, com resto de comida, ou com sebo. Na corrente. Ou com não sei o quê, corrente, não tinha muita coisa. Ou então, podia-se tudo, podia chutar o cachorro, podia... Exato. Hoje mudou muito, Mudou. né? E é muito importante que se diga, é crime maus tratos. Exato. Na verdade, foi uma mudança, né, da lei ambiental, né? Ano passado que teve essa mudança com aquela lei sanção, né, daquele pitbull que Sim. foi extremamente maltratado, né? Ele foi preso com arame farpado, mutilaram, né, as pernas do
desse pitbull. Então teve essa mudança da lei 14.064 do ano passado, né, que foi até aquele deputado, né, lá de Juiz de Fora, o Noraldino, Isso que né, que até estava a penalização, né, mudou também, né? Não, porque aí agora fugiu, é pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda. O indivíduo que for pego, né, fazendo esse tipo de atitude, ele não pode mais ter nenhum pet. Mas ainda é só para cão e gato, né? Por exemplo, essas barbaridades que a gente vê o pessoal às vezes fazendo com cavalos ainda não entra dentro dessa lei. Isso ainda é para cão e gato. Agora, mas já é uma passo, Já né? é. E Tanto que provavelmente vai hoje caminhando. nem se discute mais dono, né? É o tutor. Tutor. Exato. Isso. Né? Aquele que vai cuidar, é o tutor, não é mais o dono. Não é uma propriedade como você tem uma objeto, mesa, né? um objeto. Pois é, mas legalmente isso ainda não modificou. Ah, não? Ainda Eu não. pensei que tivesse Ainda modificado não. com a lei. É visto como coisa ainda, né? Exatamente, Propriedade, ainda é né? visto como bem, o animal ainda é visto como bem, porque o tutor, né, é aquele que como é que é aquele Responde, né, pelo... Não é que ele responde pelo animal, né, Elisângela? Eu acho que... eu não sei, eu sei que legalmente, né, porque isso é coisa, né, do direito, tem eu sei que como o uma animal ainda é visto propriedade, como né, esse propriedade. Só um adendo, né, que já que a gente estava falando de legislação, da lei sanção, para quem não sabe, aqui em Varginha existe uma legislação específica também, né, a Lei Municipal do Bem-Estar Animal, que é a lei 5489 de 2011, que é uma lei específica aqui de Varginha, que é super bacana, ela regulamenta as questões de posse responsável, então envolve as questões de castração, de controle populacional, ela prevê recolhimento de animais em vias públicas, ela regulamenta a questão de cadastro de animais com a microchipagem, né, desses animais, de cães, gatos, equinos. E isso é muito importante para a gente não ter o problema do abandono, né? Porque se a pessoa é consciente, né, se ela conhece, né, a responsabilidade dela, né, então a posse responsável mesmo desses animais, obviamente ela vai pensar na esterilização desses animais e não deixar, né, um filhote, né, abandonado ou ter aquele animal que é muito bonitinho, às vezes quando filhote, quando adulto, né, e depois quando ele fica mais velho, poxa, agora ele não é interessante, né? Agora ele precisa do veterinário, ele precisa da assistência. Eu acabei de adotar uma gatinha linda, Margot, que foi abandonada, né? Ela estava até de coleirinha quando eu peguei, que foi abandonada porque estava com giardíase. Né? Então, a giardíase é um protozoário que causa uma doença gastrointestinal, então provavelmente ela estava tendo diarreias, né, na casa que ela estava, e foi abandonada. E uma doença tratável, né? Totalmente tratável. Mas a conscientização quanto, né, a ida ao médico veterinário, ela ainda é muito deficitária. Isso é Brasil inteiro, né? A gente não pega aquela casuística, né? Vou levar meu animal para ele fazer um preventivo, né, para ele fazer um check-up. Não, o tutor geralmente ele vai chegar no médico veterinário com uma queixa principal. Né? Só quando, né, realmente houve, né, um problema ali verificado, isso quando ocorre, né? Porque às vezes tem toda uma tentativa, né, de tratamento, né, em casa primeiro. Aí quando tá ali nos finalmente, o último suspiro, agora aí leva vamos entrar algumas questões um pouco polêmicas. E polêmicas até para que a gente possa trocar ideias, né? Existe, hoje você citou Milan, né? Existe outras correntes, por exemplo, o Dr. Pet, etc. São correntes diferentes da forma de tratar o animal. Um é chamado mais reforço positivo, outros de outra forma. E tudo isso é uma forma de tratar ou uma forma de, digamos assim, ensinar, né? Ensinar no bom sentido, né? O animal aos seus comportamentos, às vezes de agressividade, às vezes disso, daquilo. E há muita discussão sobre isso, né? Ou seja, se existe uma melhor forma, se não existe. Isso tudo acaba levando a um outro processo de discussão, que é uma questão comportamental, que não é só o mecânico do animal, né? Então, por exemplo,
e eu estava lendo sobre isso, tá doente fisicamente, né? Ele, de repente, então vai procurar um médico veterinário. Mas, às vezes, o animal não está tudo ótimo com o animal fisicamente, mas ele tem comportamentos que não condizem, fica correndo atrás do rabo, mordendo, tem tudo, fez tudo quanto é. Né? Ou seja, existe isso mesmo? Será que a medicina veterinária uma hora vai fazer como foi a medicina humana? De virar e falar assim, existe o médico e existe o psicólogo, porque o homem... Não, eu estou falando sério, porque o homem tem o lado biológico, mas ele tem um outro lado, né, que não é simplesmente o físico. Será que, não estou falando psicólogo, né, mas será que nós vamos chegar a isso? Comportamentalista. Ou seja, um comportamentalista que de repente vai analisar uma profissão, né, que vai trabalhar juntamente com o veterinário, numa profissão mesmo, regulamentada para isso, ou vocês acham que isso está muito longe? Eu acho que está caminhando para isso, viu, professor? Eu também acho Aos que tá caminhando. poucos a gente tem engatinhado para isso. A gente já tem muita pesquisa que confirma índice, por exemplo, né, de produção, inclusive, né, animal num ambiente adequado, né, a gente gerando, né, um conforto ambiental, ele convivendo, né, com grupos, igual, por exemplo, né, um cão, né, a gente consegue fácil visualizar isso de convivência, né, em grupo. Para bovinos, né, por exemplo, né, isso é muito verificado. Sim. Em aves de postura, né? As questões então, de bem-estar, né, bem-estar e comportamento, na etologia, né, que é a ciência, né, que estuda o comportamento animal, eles cresceram muito. Inclusive, eu tenho um amigo que é professor, né, de bem-estar animal. Ontem ele postou no Instagram dele que na Inglaterra, né, foi aprovado, né, foi aprovada uma lei lá defendendo a ciência dos animais, fresquinha, saindo do forno. Então, isso tem crescido muito. Inclusive, essa questão das disciplinas de bem-estar e comportamento animal também tem aumentado. Não é toda a universidade que tem na grade curricular, né? Exatamente, né, na matriz curricular. De 10 anos para cá, isso aí tem, né, se tornado, e a inclusive, tendência cursos específicos na área. Aumentar, e isso é porque fundamental, tem se né? muito, né? Inclusive, não só de bovinos, equinos, a gente vê que está se falando em bem-estar de peixes, né? A gente hoje em dia fala em bem-estar de peixes. E do pet, né? Porque né? Erroneamente todo mundo acha que o pet ele tá em bem-estar só porque ele tem uma casa e etc. Mas será? Né? Até qual ponto? Né? Porque esse comportamento, igual o professor Stefano falou, né? do animal correr atrás do próprio rabo, dele se sentir estressado, pode ser por inúmeros fatores, por ambiente, por manejo, né? Pela ausência do tutor, igual a Marina colocou no início do bate-papo aqui também. Eu acho que isso falta muito. Porque as pessoas, assim, pensam nessa questão do bem-estar, nisso que vocês falaram, né? A melhor ração, o melhor espaço, as melhores condições ali de vida para o animal, né? Só que eles esquecem, na maioria das vezes, nas relações. O cachorro precisa de cachorro. O cachorro, ele precisa saber lidar com a linguagem do outro cachorro. E isso é muito falho hoje em dia, né? E eu ainda entro aí para, de repente, cutucar um pouquinho mais essa questão do bem-estar. Se colocou hoje uma redoma em volta do cachorro, que tipo, ele não pode sofrer, não pode sentir nada, né? Ele tem que viver naquela redoma, bolha, né? E nada pode acontecer com ele, não pode se estressar com nada. Bom, se transforma num animal que não sabe lidar com situações. Quando ele vai num pet shop, ele fica louco, ele fica maluco. Ele pode até ter uma parada ali. Por quê? Porque ele não soube lidar com essa questão, né? Então, às vezes, as pessoas ficam tão preocupadas nisso que acaba que causa um sofrimento muito maior para aquele cão. A falta né? da socialização. A falta da socialização. Né? É um animal que não sabe... Gente, quantos cachorros já entraram na escolinha que não sabia que era cachorro? Isso é muito triste. O cachorro ele não sabe que é cachorro. Ele não sabe se comunicar. Ele não sabe entender o que o outro está falando, sabe? E isso é muito triste de ver. Né? E aí, com o trabalho, é a parte muito linda. Você vê
aquele cachorro desabrochado do ali, resultado, né? O resultado. Mas com relação a essa questão, é bom para as pessoas entenderem o bem-estar. Lógico, o cachorro ele tem que viver na melhor das condições, principalmente ter seu comportamento manifestado. Isso é fundamental. E isso no bem-estar é meio que esquecido um pouquinho, né? E ele precisa passar por situações, né? Ele precisa andar na rua, ele precisa escutar barulho, ele precisa ver coisas acontecendo para não criar problemas maiores futuramente, né? Isso que a Mariana está dizendo é que eu estava colocando no início da nossa discussão, né? Até que ponto não há uma questão de querer humanizar muito os animais. Porque, querendo ou não, é aquilo lá, o animal tem as suas necessidades particulares, como nós, seres humanos, temos outras atividades também nossas, né? E isso é uma questão muito, muito clara para todos nós que temos pet, né? Há uma outra discussão, um pouco polêmica até para a gente aí encaminhando para o fim, que a gente escuta hoje em relação a pets, né? Existe uma campanha muitas vezes grande pela não compra de cães ou gatos ou tipos de pet, e sim a adoção. Sim. De um lado, aqueles que criam, os criadores, eles falam, não, mas eu crio para preservar uma raça, a identidade de uma raça, a pureza, ou seja, uma pessoa que vai pegar um cão que vai esperar algumas características daquele cão, né? Então, nós aqui, enquanto criadores, estamos fazendo isso. Já o outro lado fala, não, isso é um grande comércio e nós temos muitos cães, muitos gatos, muitos pets que estão precisando de adoção, né? Como é que vocês encaram isso, essa discussão? Porque hoje a questão pet virou uma questão política. E uma questão política, eu vou falar num bom sentido, não estou falando num mau sentido, não. Num bom sentido. A preocupação com o outro ser, né? Uma preocupação de verdade, do qual tanto o lado como o outro tem as suas razões, mas muitas vezes há grandes divergências em relação a isso. E que bom para que a gente possa discutir. E o importante disso é que no final os pets saiam ganhando. Sim, mas eu queria saber como é que é a posição de vocês, como é que vocês veem isso, essa discussão Professor, hoje? eu penso assim que existem criadores e criadores, né? Eu também sou contra aquela questão da comercialização do animal a ponto de você exigir de uma fêmea ninhadas e mais ninhadas, né, de uma forma repetida, né, e sem assistência nenhuma. Mas a gente tem criadores, né, que vão tomar todo um cuidado, né, fazer assistência, né, daquele animal, com intervalos, né, gestacionais, que são intervalos bacanas, e pensando no bem-estar, né, desse animal mesmo, né, que para a criação de uma forma adequada, né? Eu acho que as pessoas têm que buscar, né, se antenar quanto a isso, porque sempre vai ter, né, a pessoa que gosta mais de determinada raça, que deseja, né, ter um cão com determinado perfil, e os criadores estão aí para atender isso, né? Mas a gente buscar informação sobre aquele criador, né, sobre o criatório, se segue, né, todo, né, um padrão, né, de bem-estar animal realmente antes de adquirir esse animal. E a gente está falando de, como o Sábio falou, né, de canis, né, realmente idôneos, né, responsáveis, porque felizmente essa questão de vendas de animais, né, em agropecuárias, em pet shops, isso, né, inclusive a lei municipal aqui de Varginha, felizmente acabou com isso, né? De ficar vendendo aves, de ficar vendendo cachorrinho, gatinho ali em gaiolinha, né, em agropecuária, isso acabou. Então a gente está falando realmente de criadores de animais. E realmente, né, a gente tem que pensar, né, igual o professor Stefano falou da questão, né, de tentar manter, né, a linhagem de uma raça.
Eu sou professora de melhoramento genético também. Então, o que a gente vê acontecendo, né? Pioramento genético de algumas raças. A gente Inclusive vê as criações de raças. Exatamente, são... a gente vê algumas verdadeiras aberrações genéticas. Os bracefálicos, né, Elisângela? A gente vê o pug. O pug, né, tá na O pug não onda consegue aí. respirar, coitado. Tem uma relação de né? focinho extremamente curta. Foi o humano que desejou, né, que aquele focinho, né, fosse mais achatado, e isso trouxe complicações, cardiopatias, né, problemas respiratórios. O cãozinho ele não tem uma qualidade de vida boa porque ele mal consegue respirar, né? Com aquele focinho todo achatado, é bonitinho. Depende do ponto de vista. Tem gente que acha, tem gente que não acha, né? Mas então assim a gente tem que levar isso em consideração. A gente está tentando melhorar, né? Aquele American Bully também, né? Que é todo musculoso, um pitbull, né? De pernas, né? A barriga do cachorro encosta no chão, né? Que a perna dele é super curta. Né? Aquilo, para mim, é uma judiação com o que estão fazendo, né? com essa raça. Então, assim, mas eu concordo, né? A gente tem canis que são muito, muito bacanas, que tem animais realmente muito bons. E é claro que a gente não pode levar só por esse lado. Ai, não, a gente só tem que adotar. Não é assim, há um sabe? espaço, né? Para resolver, para todo né? mundo. E nem sempre a claro. adoção ela acontece de forma consciente também. Né? Às vezes a gente tem aquela pessoa que ela adota, né, aquela empolgação, e aí depois a gente gera outro problema, né, futuro, porque esse animal ele volta para as ruas. A adoção hoje em dia, ela tem que ser feita com base em critérios, não é chegar lá, eu quero adotar. Não, a adoção ela tem questionários específicos, né, para saber quanto que a pessoa ganha, se a pessoa tem criança em casa, por que a pessoa quer adotar. Não é assim, eu quero chegar e quero adotar. Eu vou levar o cachorro, não, depois eu não gosto, eu vou abandonar o cachorro de novo. Não é assim, não é assim que funciona. Igual, por exemplo, pessoas que querem abandonar o cachorro, não é simplesmente levar lá no centro de controle de zoonoses. Não pode, as pessoas não podem deixar o cachorro senão lá. A gente teria um depósito, né, Exatamente, de animais. Né? Senão aquilo lá vira um depósito de animais. Não é assim, tem que ter um critério. Eu acho que isso deveria partir também lá na educação de base, sabe? Assim, levar, né, a posse responsável para dentro de escolas. Acho que educação infantil. A criança ela chega em casa, ela fala com os pais, Isso. ela sai dali sabendo isso e ela vai ter essa educação, essa visão para o futuro. Exatamente. Outra coisa que acontece muito é as pessoas quererem adotar pet para os outros. Sávio, eu vou te dar um cachorrinho de presente. O Sávio eu sem detesta jeito cachorro. lá, eu vou aceitar. Não é assim, gente. Tem que ter uma indicação igual para pessoas, às vezes, com problema de depressão. A indicação não é do médico veterinário. A indicação, ela vem por parte do quê? Do médico, de um psicólogo. E tem que saber se a pessoa Tá apta àquilo, tá né? apta, porque às vezes isso pode piorar o problema da pessoa. Vai que esse pet morre. A pessoa se sente culpada, né, por não ter tido capacidade de dar o cuidado para aquele animal, né? Então, às vezes você pode piorar o estado depressivo daquela pessoa. Então, assim, são muitas questões envolvidas, né, na questão da adoção. Então, não é uma coisa simples, vamos adotar. Não é. Uma coisa que é colocada, eu acho que isso é muito importante, né, que foi colocado isso, não é simplesmente querer. É estudar isso profundamente, saber dessas questões. Quais são as condições para isso? Quais são as condições, isso. Eu acho que nós poderíamos ficar discutindo eu queria discutir várias questões que acabam andando, como, por exemplo, os pets comunitários, né, que hoje está tendo, que a gente não teve tempo de discutir, várias outras coisas. Mas eu queria, para encerrar, que cada um pudesse dar uma palavrinha final sobre esse assunto para quem está nos ouvindo, sobre essa responsabilidade do pet e tudo mais. Bom, foi o que eu disse, né? O pet não é simplesmente gostar, né? A gente tem que realmente conhecer, a gente tem que realmente estar apto para receber aquele animal. Porque a gente mesmo, né, tem dia que, né, eu amo um bichinho, mas tem dia que a gente está estressado, que às vezes o gatinho vai e quebra uma coisa dentro de casa, né, que você fica estressado com o animal. Então, assim, a gente tem que ter, né, a consciência, né, de que aquele animal, ele vai depender da gente, né, emocionalmente, financeiramente, né, então
a gente precisa realmente estudar essas condições. E um recado, né, importante que eu queria deixar, né, para o pessoal de casa é sobre a questão de denúncias de maus tratos, né? Isso, gente, é uma coisa inadmissível. Né? A gente não pode realmente aceitar, né? A gente fala de maus tratos de pessoas, mas a gente também não pode aceitar maus tratos, né, de animais. A gente vê tantas barbaridades, né, acontecendo, tantos vídeos na internet, tantas denúncias, né, de maus tratos animais. Então, aqui em Varginha, né, essa denúncia de maus tratos, ela é feita, né, no bem-estar animal, né, que funciona ali junto com o Centro de Controle de Zoonose na Prefeitura Municipal, e também na Polícia Militar. Né? A gente pode fazer essa denúncia de maus tratos também na Polícia Militar, já que é um crime, né? Como o professor Stefano falou. Então, denuncie, tá? A qualquer sinal de maus tratos, né, de suspeita de maus tratos, por favor, denuncie. Como um recado final, eu acho que eu gostaria de deixar para todo mundo a questão da posse responsável desses animais. Para quem já tem em casa, pensar, né, na qualidade de vida deles, em questão de nutrição, de todo manejo preventivo. Né? Não leve seu animal somente ao médico veterinário quando, né, não espere adoecer para isso. Né? Coloque vacinas em dia, esterilize, né, castre seu animal. Isso é um ato de amor, né, um ato que previne, né, doenças futuras. A gente combate, né, o abandono também a partir disso e conscientize, né, leve nessas informações também, né, para pessoas, para amigos, né, para familiares, conscientizando também naquele momento, né, da escolha daquele animalzinho, né, de escolher aquele pet, né, para estar na sua casa, né, que faça isso com muito amor, né, pensando que é uma vida que a gente está colocando ali. Sim. Bom, os doutores já falaram, né, pontos muito importantes. E eu só vou acrescentar a questão de sanar a necessidade do cão como cão, né? Independente se você optar pela adoção, se você optar por adquirir um cão de uma raça específica, isso não te diz como sendo melhor ou pior, né? O que vai te dizer isso é como você vai tratar esse animal, esse cão, né? E sanar as necessidades dele como cachorro, né? Que a gente não pode esquecer que ele é uma outra espécie, né? Que ele não tem as necessidades igual os seres humanos têm, né? E ele precisa de atividades, ele precisa conhecer o mundo, né? Feito para ele, que ele tenha esse espaço e que ele tenha esse momento. Conheça, né? Natureza comportamental. Né? Isso, muito bem, doutor. Né? Para que ele também fique bem mentalmente, psicologicamente, né? Bom, gente, eu quero agradecer a vocês, muito obrigado por estar aqui comigo, para a gente estar discutindo esse assunto, que é um assunto que cada dia vai crescer mais, tem crescido muito no mundo, discussões éticas, discussões científicas, né? Ou seja, como também é uma característica nossa até de ser humano, cada vez mais estarmos conscientes em relação a outra espécie que convive conosco. E o pet é essa mais próxima, né? Que faz parte até da família da gente. Então, obrigado a vocês, obrigado a você que esteve aqui conosco. Esse programa também vai estar completo no nosso YouTube, né, para que aqueles que quiserem aprofundar no assunto, ok? Valeu, gente!